Então, quando a gente traz a marca como segundo ativo, e de fato isso em pesquisas de empresas de consultorias internacionais que dizem que a marca é o segundo ativo, não só pelo valor de mercado. Então, quando você pega hoje lá pesquisas e vê o valor de uma marca, você vê que o valor financeiro das marcas hoje são absolutamente grandes e não param de crescer, né? Mas, sobretudo, a marca como algo que transcende o negócio do dia a dia e que projeta esse negócio para o futuro próspero. 90% das decisões são baseados em atributos inconscientes. O que significa? Você vai tender a decidir pela cor que você mais simpatiza, pela textura que você mais simpatiza e pelo formato que você mais simpatiza. DoreCast, o primeiro e único podcast direcionado ao mundo do sorvete. Estamos de volta para o quarto episódio dessa terceira temporada do DoreCast, um podcast totalmente direcionado para o mercado de sorvete. E, como vocês já sabem, já viram no nosso último episódio, nesse ano estamos com uma inovação, trazendo profissionais do setor de marketing, de branding, de franquia, como veio a Nara já aqui, e agora aqui comigo, para brilhantar essa tarde, meu grande amigo, Fernando, da John & Hackman. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Ao nosso pequeno estúdio aqui na FISPAL. Doremos está completando 40 anos de existência, 40 anos de fundação, é um marco para a gente também. A gente está comemorando isso com vocês. Poxa, primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Segundo, parabéns pelos 40 anos, né? Muito obrigado. Motivo de muito orgulho, especialmente no Brasil. Exato. Empresa com 40 anos, então vai ser um prazer conversar um pouquinho sobre marca, a importância de marca para os negócios. E a gente espera poder contribuir, né, com essa bela história de 40 anos. Que legal, que legal, que legal. Nosso tema de hoje é quando investir em marca, em marketing, né? Qual é o momento? Acho que o Fernando vai dar um time para a gente quanto a isso. E vamos começar. Mas primeiro, quem é Fernando? De onde vem? Legal, o que faz? Legal. Fabrício, eu sou advisor da John & Hackman. A John é uma empresa de marcas, criação e gestão de marcas, que nasce com o propósito de criar marcas verdadeiras e genuínas, especialmente para empreendedores, né? A gente entende que isso é um movimento de mercado importante e nessa linha cria a John Hackman. Eu sou um executivo que trabalho há 30 anos no mercado de front office, vendas e relacionamento de empresas, né? E que estou há quase 4 anos contribuindo com a história da John & Hackman, ajudando as empresas a se transformarem, a evoluírem através, né, de projetos e processos de melhoria de marca. Em São Paulo você fica, porque a John é no sul. A John é no sul fisicamente, né? A gente hoje, a internet hoje a gente brinca, né? Que é metade digital, metade exato. Presencial, então estamos por todos os lugares. E conta pra gente por que John & Hackman. Essa é uma bela história, cara. E já conecta com o nosso assunto, viu, Fabrício? Porque já vou até dar um passo para trás. Quando a gente normalmente começa negócios, a gente prima pela subsistência. Então Sim. Vamos focar em desenvolver um produto, vamos focar em começar a vender esse produto. E é natural que a marca não seja uma prioridade no negócio, né? Por quê? Porque num primeiro momento não existe uma associação direta entre valor de marca e valor de negócio. Como a John Hackman é uma empresa de marcas, a gente brinca que é casa de ferreiro, espeto de ferro. Então, chance de ferro, gostei. De ferro, não é espeto de pau, não. Espeto de ferro. Então, a John Hackman nasce na aspiração do nosso fundador, que é o João Francisco Hack, que durante muitos anos, né, trabalhou em algumas das melhores agências do Brasil e do mundo, e entendeu exatamente qual é a importância, né, qual é a profundidade de um trabalho de marca. E nesse movimento de conhecer marca, conhecer um pouquinho o mercado de agências, ele prima pela independência de criar algo totalmente inovativo, voltado única e exclusivamente para criação e gestão de marcas. Porque criação e gestão de marcas é algo muito genuíno para estar dentro do ambiente, vamos dizer assim, 360, né? Sim. Aquela empresa que faz um pouco de tudo e está tudo bem. A gente entende que a gente é uma empresa totalmente especializada. Ela nasce pequena, mas nasce com um sonho muito grande, né? Então, o sonho de ser uma empresa que pode atender clientes em todo o mundo
Muito embora a gente brinca que nasce no modelo me, myself and I, que no final do dia sou eu mesmo para tudo, né? Mas a ideia de nascer uma empresa pequena na concepção e grande na ideação, ela passa pela criação da marca, né? Então, John and Hackman remete claramente a uma associação de pelo menos 2 pessoas, né? O John e o Hackman, que no caso é o próprio João Francisco, né? E ele traz ainda um co, né? Que seria uma companhia. E claramente com esse posicionamento, a gente já começa a atrair os primeiros leads, os primeiros clientes, com essa visão de, poxa, que bacana, vocês são uma empresa de Londres, de Nova York, E não, uma empresa de Porto Alegre, né, que nasce, então, com uma boa marca para ajudar as empresas a fazer marcas muito boas. Não sei se você pode compartilhar com a gente, o Caio contou, né? Um abraço para o Caio, obrigado, Caio, também por contribuir com esse podcast aqui no Dorecast, de que o João tinha que atender um cliente, acho que foi da vodka, não foi? Que ele tinha que atender? Foi. E que ele marcou por fora. Você consegue compartilhar com a gente? Podemos contar, assim. Basicamente, a gente teve... Que era pequena ainda, né? Exato. Assim, a gente era uma empresa muito pequena, né? E tivemos, então, a demanda de uma vodka, né? De proporções aí, globais, que pelo nome nos encontrou e se interessou muito pelo trabalho, né? Sobretudo, um bom nome precisa sustentar uma boa entrega, um bom trabalho, né? E o João é um craque. Então, se interessou muito e o nome, obviamente, chamou a atenção. E aí eles falaram, a gente quer ir até aí, conhecer a empresa, né? Queremos conhecer, então, a John and Hackman Co., né? E no final do dia era o João Francisco lá e todo o poder criativo do João, né? Mas ele tentando, assim, de alguma forma, dizer, não, o meu nome é muito bonito, eu tenho todo, de fato, esse conhecimento, posso atendê-los, mas não esperem conhecer uma empresa com 200 funcionários, né? Não, o John e o Hackman estarão juntos recebendo vocês. É uma só pessoa. No caso, a mesma persona. Mas foi muito legal que, assim, mesmo não sendo uma empresa com... E aí, de novo, né, Fabrício, a gente conecta com o assunto, né? Sim. A ideia de passar essa sensação, né? Não sendo uma empresa de grandes proporções quando nasceu, porque, exceto o filhote de baleia, ninguém nasce grande, né, cara? Então, nasceu pequeno, mas com um sonho grande, conquistando grandes clientes. Esse foi um case... O primeiro case global, premiado internacionalmente, super reconhecido, e que vem através desse posicionamento de marca. E aí já vem a provocação, né? O negócio não precisa ser grande para o dono, para o empreendedor, começar a pensar desde o primeiro dia em como eu consigo atrair, como eu consigo seduzir as pessoas através da minha marca, para criar uma identidade, para criar um posicionamento, né, que traduza a grandeza do meu sonho, né? E acho que o João foi muito feliz na criação da John & Hackman. Foi mesmo, sensacional. Eu gosto dessa história. E na sua visão, independente, já que a gente já falou a primeira pergunta, vou para a segunda, né? Independente do tamanho da empresa, ter um planejamento estratégico é essencial? É essencial. Diria que, assim, tem uma frase, né? Infelizmente ela não é minha, de um cara um pouco mais famoso chamado Peter Drucker, né? Conheço esse rapaz. É um rapazinho aí. Se esforçou, né? Um pouquinho. Ele fala que a melhor forma de antecipar o futuro é criar o futuro, é você criar o seu próprio futuro. E o plano, basicamente, é como você antecipa esse futuro através de ações que você começa a fazer hoje, baseado no de onde eu venho, onde eu estou, para onde eu quero ir. Então, se eu pretendo dobrar o faturamento da minha empresa em um ano, né, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar um ponto de venda? Eu preciso diversificar minha linha de produtos? Eu preciso melhorar meu preço? Quais são as variáveis que você precisa ter para atingir os seus objetivos? E nessa linha, o planejamento é algo que faz com que o próximo passo venha de uma sequência conectada ao que você fez e leve numa direção que você pretende chegar. Nós somos totalmente adeptos ao planejamento, a gente trabalha com planejamento não só na visão de crescimento da empresa, mas sobretudo no planejamento e criação de marcas, né? Que a gente entende que, sobretudo, você precisa espelhar legado, história, histórico e projetar para onde isso vai te levar. E o meio que nós entendemos que isso se concretiza é através de um bom planejamento. E aqui, falando entre nós, não precisa ser complexo, não precisa ser algo totalmente... Precisa ter um plano, precisa ter um roteiro. Para começar, né? Pode ser no papel de pão. Pode ser no papel de pão, né? O importante é ter metas, é ter objetivos, é entender como essas metas, esses objetivos se desdobram no dia a dia. Então, vamos lá. Preciso, de novo, crescer minha venda.
abro um ponto de venda, melhoro o meu preço, lanço um novo produto, talvez os três, talvez um pouco dos três, né? O como você faz isso, e a gente não só incentiva muito as empresas a adotarem planejamento, como em todos os nossos processos, a gente sempre pergunta, né? Qual é a sua história? De onde você vem? O que você faz de diferente? O que é único no seu negócio? Para entender o que a empresa tem de diferente, para poder ajudar a empresa, então, a acelerar esse planejamento e para a marca poder ser um ativo que contribui e acelera um processo de crescimento. Quando você fala dessa importância, então, acredito eu, né? Eu já sei, mas vou perguntar. Quando vem um projeto de vocês, acho que o primeiro passo vocês fazem um planejamento para o que vão executar. Exatamente, exatamente. E o processo de criação de marcas verdadeiras, genuínas, ele passa por diversas premissas, né? Talvez a mais importante, algo que a gente trabalha muito na nossa metodologia e que vale a reflexão, acho que para todos os nossos ouvintes, toda empresa tem um porquê, né? Sim. Você começa um negócio baseado em algo, né? Eu quero melhorar de vida, eu quero fazer um produto diferente, eu quero lançar algo que ninguém nunca lançou, ou eu quero lançar melhor do que alguém já tem, né? As empresas genuínas, elas nascem com um propósito, né? Propósito é a palavra talvez mais elaborada para a gente falar sobre o porquê você existe, né? E uma das ferramentas é entender o porquê. Porque quando você entende o porquê você existe, né? A Doremos não tem 40 anos à toa, né? Os porquês dela são muito claros, né? A gente sabe exatamente a razão pela qual esses 40 anos foram percorridos, que sucesso foram percorridos. Então, entender os atributos, entender um pouquinho quais foram as premissas da fundação do negócio, como isso passou ao longo das gerações, como isso se aplica no dia a dia, porque para projetar o futuro de uma maneira verdadeira, e acho que isso está muito conectado à criação de marca, é fundamental entender o passado, né? Entender de onde as empresas vêm, como elas se constituem. Isso é algo que no nosso processo dedica-se um tempo muito importante para que você possa lá na frente se diferenciar com algo que é sustentável, né? Que a gente possa trazer para você um slogan, para que a gente possa trazer uma identidade visual, né? De uma forma que isso tenha uma conexão verdadeira e genuína, né? Com tudo aquilo que você faz. E isso, Fabrício, pode se espelhar de várias formas. Uhum. Paleta de cores, né? A forma como você cria o seu slogan, a sua tagline. Então, é sobre isso que a gente fala para você poder entregar uma marca genuína. É muito importante revisitar passado, revisitar a história e entender os atributos de cada negócio. E aí, então, a gente vai conectar aqui com branding, que é marca. Para quem ainda não entende, o que é branding? Todo mundo fala muito bonito, né? Né? Branding, a gente acaba falando. Mas o que é isso? Por que o sorveteiro tem que entender o que é isso e qual a importância disso para ele? Perfeito. Em que momento você acha que ele pode começar a pensar? Legal. Branding é uma palavra, primeiro, bonita, sofisticada, né? A gente nem sempre presta atenção, mas é uma palavra que está no gerúndio, ou seja, ela não é estática, né? A gente brinca que está se transformando, está se movendo, está evoluindo, e isso são conexões que precisam estar ligadas à marca. Mas se a gente fosse traduzir de uma forma muito simplista, branding para português, é gestão estratégica de marca, que ainda assim não é tão simplista. Gestão é algo complexo, né? Estratégia quer conhecimento, e marca é algo que permeia diversas atividades dentro de uma empresa. Então, ter uma estratégia genuína de marca, na nossa visão, e aí acho que a história da John é um bom exemplo para contar isso, pode ser pensado no D0, né? Pode ser pensado no momento da criação. Muito dos nossos clientes, muito dos nossos cases, quando as empresas nos procuram, é mais ou menos assim, olha, nós chegamos até esse momento e a gente nunca parou para refletir exatamente sobre a nossa marca. Então a gente encontra muitas reduções de nome, que são associações dos fundadores, ou que remete a algo que tem importância, nome da mãe, nome do pai, nome da rua em que morava, alguma coisa onde a empresa foi fundada. E é genuíno, é legal, muitas empresas conseguem se estabelecer com as iniciais. Mas marca é, de alguma forma, contar essa história de uma forma um pouco mais ilustrada, né? Como que eu transformo isso com valor percebido para uma pessoa que não me conhece, rapidamente vai passar na frente da minha loja e com poucos segundos vai olhar para a minha marca, para a minha identidade visual e vai entender o que eu faço, né? Então, muitas vezes, por mais genuíno que seja a nossa associação de nomes,
a nossa memória afetiva, ela não necessariamente traduz aquilo que o negócio é. Então, se a gente pudesse deixar uma dica, uma contribuição pense na marca a partir do primeiro momento, porque a marca vai ser o seu principal vínculo com o seu cliente e com o seu futuro cliente, né? De um pequeno negócio a um grande negócio, o principal elo que as empresas constroem com seus públicos é a relação afetiva com a marca. Então, se a gente perguntar aqui entre nós quais são os produtos que você mais consome em determinadas áreas, você invariavelmente vai associar a marcas que têm posicionamentos muito fortes, né? Então, você lembra, poxa, por que você lembra de tal refrigerante? Investe muito em marca, porque ele pensou na marca desde sempre. Então, não é à toa que a gente correlaciona que muito das marcas mais lembradas são as marcas que melhor investiram no seu posicionamento, na sua narrativa verbal, na sua identidade visual, que isso não foi construído de uma forma aleatória ou eventual. Isso foi um trabalho que foi concebido ao longo de muitos anos, né? E que traduz fielmente no final do dia o que essa empresa é. Então, marca, no final do dia, é a forma como uma empresa se expressa para o mercado, seja de forma verbal ou visual, com o seu público. Aí o sorveteiro está se perguntando, mas pô, Fernando, eu não tenho dinheiro, comecei agora. Acho que, não sei, vamos ver se eu entendi. A primeira preocupação não é fazer, sei lá, sorvete do Zé e Maria, Zé Mar, é esse cuidado? É pelo menos ter esse cuidado? Isso. Que hoje, vamos botar, esse ponto seria gratuito. É o que você vai pensar. Perfeito. Exatamente. Então vamos lá. Vamos pegar esse exemplo, né, do Zé Mar. Né? Zé Mar. Muito além disso, como a gente falou, existe uma razão. Então, o que ele vai trabalhar com frutas tropicais? Vai trabalhar com uma linha mais voltada para achocolatado? Quais são as premissas de negócio que o Zé Mar vai adotar para que a marca dele ou o produto dele, né, tenha um reconhecimento fácil pela população? Zé Mar pode ser um nome muito bom para os conhecidos, eventualmente a gente vai passar na frente e vai até dizer, poxa, possivelmente é o Zé Maria ou o José e a Maria, né? Mas mais do que isso, você quer ser lembrado pela associação dos nomes ou pela sensação que o seu produto, que o seu serviço causa na sua audiência. Então, trabalhar muito a questão dos atributos que vão muito além da associação de nomes pode ser um diferencial para uma empresa pequena que está nascendo agora, a associação de duas pessoas que vão começar, o sorveteiro vai começar, poxa, muito mais do que os nossos nomes. O que a gente quer fazer de diferente, né? O que a gente quer explorar? Qual vai ser o nosso principal atributo, né? E trabalhar a questão dos atributos muito além da associação de nomes, né? Que é algo muito comum e, de novo, não está errado. Tem empresas que têm muito sucesso através dessa associação, mas quando você sai da associação simplista de nomes e vai para atributos de negócio, é um caminho um pouco mais curto para você virar uma marca memorável. Esse cara vai marcar a história aqui nesse podcast. E eu acho que hoje tem até, sei lá, chat GPT lá, que IA, que ajuda nisso. Sei lá, descreve para ele fazer uma terapia ali, ó, vou abrir um negócio assim, que nome você me daria? Acho que ele pode. Isso. E vamos entender que as inteligências, elas estão aí exatamente para nos ajudar. Eu não acho que elas vão resolver o problema da criação de marca, mesmo. Eu estou falando isso de maneira muito transparente. Mas elas podem nos ajudar exatamente na descoberta desse caminho. Muito além da associação do nosso nome, eu estou aqui querendo pensar em abrir uma sorveteria com tais características. Ela é em tal bairro, ela conversa com tal público, ela vai ter esses produtos, ela é voltada para esse mercado. O que além de uma associação de nomes pode ser importante para eu pensar no momento de criar uma marca? E aí vale muito essa troca, vale muito essa pesquisa, porque talvez a beleza da criação da marca venha exatamente em pensar aquilo que não necessariamente é o óbvio do negócio, né? Então, quando a gente olha algumas eu estou usando aqui taglines, mas slogans, né, que é uma palavra mais técnica, de uma marca. Quando a gente pensa assim, Nike, que é uma tradução em inglês, não necessariamente você se associa direto com o slogan, mas você sabe o que aquilo significa, né? Aquilo passa uma sensação para você. Só ver o Vzinho. É só ver o Vzinho, é só ver o Just Do It. Você na hora, você eu já entendi o que está falando. O M do McDonald's. Começar a fazer o M do McDonald's, que não é amarelo à toa, né? O coração da Que Bom.
coração daqui bom, que não é vermelho à toa. Não é vermelho à toa. Tudo tem. E acho que essas associações elas são importantes porque quando a gente cria, muitas vezes, ou quando a gente cria não, quando a gente vê uma marca pronta, nem sempre a gente tem a clareza da importância e do trabalho de criação que se envolve para chegar no M amarelo do McDonald's, né? Como a gente falou, a definição de paleta de cores vem por estudos de psicologia e cultura de cores, né? Que sentimentos essas cores despertam, né? Como as pessoas percebem a associação da batata frita que vira o M, etc. Tudo isso é baseado em estudo, é baseado em aprofundamento, é baseado em conhecimento, em teste. Então, para se chegar naquilo, muito embora às vezes seja algo, nossa, alguém foi lá e desenhou, né, o Mzinho. São trabalhos de meses, né? Muito pensados. Não foi assim, né? Exato, porra. Não. Exatamente. Legal. Então, já até podemos entrar no nosso próximo assunto, que seria design e investimento. Existe uma crença, né, que design, embalagem, atividade visual é só um plus, mas vocês defendem, né, que design e investimento não é dispensável. Isso, não. Que não é uma despesa. Não é uma despesa. É um investimento. E a gente vai explicar isso. E exatamente, acho que essa é uma boa alusão para a gente falar de marca, né? Sim. Vou me basear aqui no estudo que eu estava pesquisando antes de vir para cá. Tem uma consultoria internacional que fala que 90% das decisões sobre produtos passam por algo inconsciente. Se você não sabe, se não for, você vai orientado a uma compra, por exemplo, eu vou chegar em determinado local para comprar determinado produto. Exemplo, se você vai tomar uma decisão sem ter uma preferência, 90% das decisões são baseados em atributos inconscientes. O que significa? Você vai tender a decidir pela cor que você mais simpatiza, pela textura que você mais simpatiza e pelo formato que você mais simpatiza. E quando a gente diz você mais simpatiza, tem muita gente que estuda muito para entender o que simpatiza e o que não simpatiza. Posso dar estatística para você de cases que nós trabalhamos, né? Certo. Quando você olha um investimento numa embalagem, às vezes ele pode assustar. Você, puxa vida, mas eu vou ter que colocar tal valor para... E você não vê, num primeiro momento, um ROI, um retorno desse investimento. Nós temos casos de clientes que começaram em um projeto conosco, e nós comentávamos isso aqui antes de começar, né? E que hoje estão no 22º projeto conosco. Por quê? Não é só porque é legal, não é só porque é bonito, não é porque ficou bacana. E ficou legal, ficou bonito, ficou bacana. É porque vende mais. Vendeu. Porque existe um estudo por trás disso. Dizer, puxa vida, por que a decisão do M ser amarelo, etc.? Por que a decisão de ser redondo ao invés de quadrado? Por que a decisão da cor ser mais tendendo a esse tom do que esse tom? Por que a grafia ser um bold ao invés... É sobre isso, né? Então, quando a gente fala sobre design como investimento, é que o desempenho de produtos em plataforma que investem em design, que têm estudos de design, eles se sobressaem absolutamente contra produtos que não são relativamente bem pensados. E a gente tem cases, assim, cases reais, cases verídicos de clientes que relatam dizendo, olha, a partir do momento em que eu tomei a decisão de trazer o projeto e fazer com uma empresa especializada e entendi que isso não é algo que eu não só não posso fazer inteiro, mas que ter uma segunda opinião externa pode ajudar, o quanto a performance desse produto nas gôndolas, nas prateleiras, disparou. Tem produtos assim que passaram a vender mais do que o dobro do que vendiam, né? Que passaram a chamar a atenção, né? Você chega lá, você tem 20, 30 opções, por que você para olhar? Você, eu, quase todo mundo para olhar para as mesmas, né? Sim. Existe uma razão para isso, né? Existe trabalho para chegar nisso. Que legal. E vocês sempre dizem que uma marca pode nascer grande, estruturada e forte, mesmo que a empresa ainda seja pequena. Qual o diferencial de começar assim? Eu acho que assim, a marca ela é um potencializador do negócio, né? Então, um negócio não precisa ser grande para a marca ser boa, né? A gente tem vários... Eu vou de novo voltar aqui, são um pouco caseiro, né? O case da John Hackman, eu pensei neles. Pensei em vocês. Poxa vida, assim, o João, cara, começou o negócio em casa. Com e tá ele. Tudo bem. Ele acreditava muito no que ele fazia, né? Ele sabia que o traço dele era diferente, era genuíno, né? E dar uma marca com uma potência, com uma nomenclatura, né, com uma identidade visual, com um posicionamento diferenciado, fez com que a empresa, num primeiro olhar,
de grandes fornecedores e clientes internacionais chegasse e dissesse, opa, essa empresa aqui tem algo diferente. Quem é esse cara? Quem é esse cara, né? Por quê? Porque por mais que a empresa não fosse uma estrutura gigantesca com sede em Londres, Nova York, Tóquio, né, ela passava a impressão de estar sonhando em ser isso, né? Eu posso não ser grande hoje, mas o meu sonho é grande, né? E eu quero fazer com que as empresas que venham até a gente compartilhem desse sonho, né? De poder pensar grande, não em função da sua estrutura, né? Sim. Um sorveteiro, às vezes, começa um negócio pequeno, sozinho, com uma pessoa. E o que impede essa empresa de chegar a 40 anos, né? De poder estar um dia numa feira que nem essa, de ter clientes em todo o Brasil, fora do Brasil, né? O sonho não precisa ser pequeno, pode ser grande. E a marca não é um limitador, ela é um potencializador do sonho de todo empreendedor. A gente escutou isso aqui ontem, o pessoal da The Best. Que eles, apesar deles não pensarem, cresceram. Ano passado, a gente escutou aqui o pessoal do Açaí da Barra, entre outros que já passaram por aqui, Boneco de Neve. São histórias de clientes que também se assemelham com isso. E quando vocês falam que a marca é o segundo maior ativo de uma empresa, o que isso significa na prática? Significa exatamente o que a gente estava falando antes. Assim, a marca ela é grande demais. Quando a gente fala o primeiro ativo, são as pessoas. Né? Uma empresa, no final do dia, ela se reduz a quem nós somos. Né? Depois do que nós somos, a marca espelha a nossa ambição. Né? Ela traduz os nossos valores, ela conta a nossa história e, sobretudo, ela é a projeção do que esse negócio pretende ser. Então, quando a gente traz a marca como segundo ativo, e de fato isso em pesquisas de empresas de consultorias internacionais que dizem que a marca é o segundo ativo, não só pelo valor de mercado. Então, quando você pega hoje lá pesquisas e vê o valor de uma marca, você vê que o valor financeiro das marcas hoje são absolutamente grandes e não param de crescer, né? Mas, sobretudo, a marca como algo que transcende o negócio do dia a dia e que projeta esse negócio para o futuro próspero. Nós, dentro da John, recebemos vários clientes que contam a história dizendo, olha, meu negócio cresceu tanto que a minha marca não acompanha mais. Eu preciso reprojetar o famoso rebranding, né, que é uma refação, né, da marca, porque hoje meu negócio está maior do que como é que é, o Zemar? É, o Zemar. O Zemar cresceu. Cresceu. Só que o Zemar agora já não é mais o Zemar, já tem mais gente, agora. Né? E agora eu preciso contar uma nova história que, além do Zemar, eu já estou vendendo, por exemplo, em outro país e o Zemar não comunica. Entendi. Então, muitos dos nossos clientes chegam dizendo, meu negócio cresceu tanto, ele expandiu tanto, que ele precisa recontar essa história através da marca. E trazer a marca como segundo ativo é justamente dizendo, depois das pessoas, depois de quem faz o negócio acontecer, a marca é quem projeta o negócio, né, para um próximo nível, para um próximo sonho, para uma ambição maior. Você acha que eu estou lembrando uma conversa que eu participei de um grande CEO de uma empresa brasileira falando para um colega dele que estava numa outra empresa que a marca dele não comunicaria com o mercado internacional. Sim. Aí o que você acha que o cara tem que fazer nessa hora? É melhor ele criar uma nova hoje, vamos botar, ele caminhou, né? Vamos pensar sempre no sorveteiro. Ele nasceu, foi com aquela marquinha do Zemar, aí o Zemar agora tem dinheiro, pode investir, mas aí vocês, quanto o John e Hackman e Co, chega para ele, olha, essa sua marca aí não vai comunicar, eu tenho que trocar. Acontece isso? Você acha que isso é uma coisa que pode acontecer? E sugerir a ele uma outra opção de marca para ele internacionalizar ou não? Acontece bastante. Assim, os dois caminhos são possíveis. Quando a gente não recomenda, a gente tem uma espécie de um cheque de desastre, né? Porque às vezes você tem uma nomenclatura aqui no Brasil, tem um significado, em outro lugar tem um significado completamente diferente. Quando isso acontece, obviamente, a gente mais do que recomenda, né? Diz, ó, você precisa de um novo nome para atuar no mercado internacional. Mas também tem empresas que vão com nome que não traduz uma marca, que não traduz tão bem o que elas são fora, mas por ter toda uma narrativa de construção que vai além do nome, que passa pela identidade visual, que passa pelo slogan, que consegue sustentar fora, mesmo não sendo uma opção talvez a mais óbvia, né? Não fale tão claramente o que fala no Brasil e em outros mercados. Então, todo esse trabalho de pensar numa marca que tenha um trabalho de pesquisa, um trabalho de posicionamento, um trabalho de estratégia, que venha com uma narrativa verbal, que tenha um porquê genuíno, né? Que conte os seus atributos e que tenha lá a identidade visual. Quando você vai para um outro mercado e você consegue traduzir, além do nome,
todos esses atributos, às vezes até você pode ir, se não é uma opção, um nome em português. Às vezes em inglês é difícil ser falado. Sim. Mas tem empresas que prosperam, né? O que a gente não recomenda e não faz é quando esse nome coloca a empresa em risco em outros mercados, e aí também é natural empresas adotarem e mudarem seus nomes para atuar em outros mercados. E a gente viu recentemente, até no Brasil, às vezes a startup nasce com um nome, ela cresce um pouquinho, ela recebe um investimento e diz assim, opa, vamos mudar. Vamos entrar em outros mercados a gente precisa de outro registro de marca, vamos mudar o nome. E tá tudo bem, é do jogo, acontece. Acho que esse é um processo que a cada dia, né, a gente tem mais empresas, é mais difícil criar nomes únicos, né, totalmente genuínos. E por isso a importância da gestão e estratégia de marca. A marca vai muito além do nome, ela vai muito além do slogan, ela vai muito, muito além de uma identidade visual. Quando você traz todos esses elementos, né, e faz um trabalho de branding, de gestão de marca bem alinhado, você não fica dependente só de um desses fatores. Isso dá uma ordem de grandeza de competição em que você consegue se posicionar muitas vezes no mercado de uma forma competitiva, mudando o nome, né? Mudando a sua logo, mudando seu nome, mudando, enfim, a sua marca. Quando você fala genuíno, eu lembro de um amigo, também já teve sentado aí comigo, Gelato Borelli. Puxa vida. Eduardo Borelli. Exato. Ele pegou o sobrenome, voltou na gelataria e tá aí, ó. Todo mundo, onde você vai? Eu vou na Borelli. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eu mesmo não sabia que era o nome dele, muito embora... É o sobrenome dele. Quando a gente vê, muitas vezes a gente tende a associar, né? Mas cá entre nós, você já faz uma associação, produto italiano. Sim, né? Um sobrenome italiano. Você já começa a dizer assim, puxa vida, né? Dá para construir uma narrativa legal, né? Dá. Legal. E agora, embalagem como motor de venda e diferenciação. Falando de mercado, vocês atuam muito com design de produto e embalagem. Isso. E sempre dizem que a embalagem não é só a estética do produto. Na prática, uma embalagem, você já até falou, né? De que aumenta, a gente já respondeu quase. Bem pensada, impacta na venda, né? Demais. E esse é um ponto que vale a pena a gente voltar. Porque normalmente a gente vê a embalagem... meio que pura e simplesmente como aquilo que envolve o meu produto, né? Puxa vida, é a maneira como eu vou envolver o produto, né? Uma cinta, enfim. A embalagem é o ponto de contato mais importante de um produto com o seu futuro cliente, né? A embalagem é onde eu paro entre diversas opções para aquela que me chamou genuinamente a atenção. O Borelli, né? Que trouxe o nome, um exemplo, né? Puxa vida, por que você lembrou dele? Existe uma razão. Então, sim. A embalagem é uma das razões pelas quais as pessoas tendem a tomar decisão. Acho que eu trouxe isso anteriormente, né? 90% das pessoas que não têm uma decisão concreta na frente da prateleira tomam a sua decisão por fatores subjetivos, né? E esses fatores subjetivos estão diretamente ligados ao que uma embalagem é capaz de traduzir. Então, quando a gente pensa numa embalagem, olhando para todos esses 90% de fatores que são fatores não óbvios, a gente trabalha para fazer com que, dentre aquelas opções, essa embalagem se destaque mais do que as outras, né? E, de novo, assim, voltando, todos os produtos campeões de vendas nas prateleiras, invariavelmente, têm boas marcas, boas embalagens, boas histórias contadas, né? Não é à toa, essas coisas não acontecem... E bons produtos, né? E bons produtos. E não adianta também nada investir numa embalagem linda, maravilhosa e vender portaria dentro. E esse é um ponto que, assim, parece um pouco óbvio, mas ninguém tropeça montanha, né, Fabrício? Então, também não adianta ter uma embalagem maravilhosa, super bem feita, cheia de estudo, e o seu produto não refletir isso, né? Então, a embalagem ela tem que dar poder àquilo que é genuíno, que é bom, que é verdadeiro, e amplificar a sensação. O que ela não pode fazer é desassociar, né? Sim. Ao ponto de dizer assim, não, peraí, cara, eu abri isso aqui por fora, parece uma coisa, eu vou olhar dentro, não traduz em nada. Aí a sensação, ao invés de encantamento, é de frustração, né? Então, ela precisa acompanhar o compasso do produto, olhando para amplificar a sensação do produto e não para, de alguma forma, causar uma impressão negativa, o que também pode acontecer. Sim. Pode acontecer. E no mercado onde tem empresas concorrentes, já investindo milhões em mídia, como é possível competir pela atenção do consumidor? Vamos lá, vamos, já que estou falando do Edu aqui. Edu, tem tanta gente de gelato, alguém quebra uma gelateria, ou uma sorveteria, o que você falaria para eles? Esse é um excelente ponto. Muitos dos nossos clientes são empresas familiares, empresas pequenas, né? E
É muito difícil competir no mercado com empresas que têm orçamentos milionários, têm equipes de marketing gigantescas, que fazem pesquisa semanalmente. Vocês, puxa vida, cara, mas essa empresa aqui tem... Como é que eu, aqui no meu bairro, vou conseguir competir com a gelateria que está pela cidade? Ao mesmo tempo que eles têm tudo isso, às vezes eles não têm a sensação do micro, porque operam muito no macro. Então, quem começa pequeno, normalmente conhece muito bem a região que vende, o cliente que consome, o ticket médio, a preferência do sabor. Você começa a ter uma sensação mais apurada que muitas vezes o grande, por ser muito grande, não consegue chegar nesse nível de detalhamento. Então, para a gente criar uma marca genuína e ajudar o empreendedor a prosperar com um negócio no mercado competitivo, é justamente contar uma história bonita, né? Entender os atributos verdadeiros de cada produto, construir uma marca que junte a história da criação da empresa com os atributos do produto, para que no final do dia, quando alguém tiver que tomar decisão e olhar para uma marca que é uma marca internacionalmente conhecida, ou para a marca do Zemar, dizer assim, cara, o nome do Zemar não é mais legal, mas sabe que talvez não seja mais legal, mas sabe que o conjunto da marca é bem bacana, vale a pena Vamos experimentar. Vale a pena experimentar. E se ele for, não vale a pena experimentar, e o produto dele for bom e se conectar com a população local, a chance de ele ser muito competitivo, mesmo sendo menor, é bastante grande. Bastante grande. A gente preza muito isso nos nossos clientes, a gente fala sempre isso de qualidade. E eu acho que qualidade ela independe de tamanho, né, Fabrício? Não, assim, exato. Você não precisa ser grande. Esse não né? é brand, não é nada que a gente está falando aqui, Exato, é qualidade. Cara. Fazer bem feito, né? Exatamente. E trabalhar com bons fornecedores, trabalhar dentro de uma lógica, não está ligado a você ser grande, ser pequeno, está ligado a você fazer bem feito, né? E é isso que a gente vê no dia a dia, a gente comenta muito, as empresas elas não dão certo à toa. Né? Às vezes elas mudam as histórias, você vai acertando o seu caminho ao longo do tempo, testa isso, não funcionou, venho com aquilo, mas quando você começa a fazer bem feito e quando as suas premissas são verdadeiras desde o início, talvez demore um pouco mais de tempo para você chegar. Mas a chance de você chegar, quando você é genuíno, desde o D0, ela é bem maior. Estamos ficando filósofos já aqui. Vocês têm um discurso muito forte, né, de romper o código da categoria. Explica isso pra gente. O que significa quebrar esse código, se diferenciar e não ter mais do mesmo? A John nasceu assim, né? Nasceu assim. Você acabou de explicar. Não sei mais, quero ser a John Hackman Co. Isso. Vou dar alguns exemplos para você. Assim, a gente entendia um mercado, né, um mercado um pouco comoditizado, que atuava em diversas verticais, de uma forma assim, um pouco horizontal, mas sem muito aprofundamento. A gente nasce, né, na ideia de entender a história do Zemar a fundo, né, de conhecer o Zemar, de entender por que ele eventualmente está abrindo um negócio, de poder dedicar o tempo necessário que um projeto de criação de marca exige, muito mais do que simplesmente ter um projeto legal, né? Um projeto bacana. Né? Então, a gente nasce um pouco na contramão do mercado, porque a gente vai parar para ter algo em que atende genuinamente o processo de criação de marca. Então, a gente é muito bom, muito diferenciado em criação e gestão de marcas. Se a gente precisar atender o nosso cliente em outras verticais, a gente vai ter outra empresa especializada que, por ter uma relação conosco, vai atender esse cliente no próximo passo. Mas a gente não vai aventurar em fazer aquilo que a gente não nasceu para fazer, que não é o nosso DNA, que não é onde a gente aprofunda. Então, o nosso negócio é atender o melhor possível dentro do serviço de branding, com a maior profundidade possível, os nossos clientes, sem querer ir além daquilo que o negócio branding permite, porque ele já é um negócio muito sério. A gente brinca que, assim, campanhas são temporais. Às vezes um sabor performa melhor numa estação do que outro, né? Mas a marca é atemporal, né? Você vai conviver com a sua marca durante muitos anos. Então, para você ter algo que proporcione você aprofundar e ser atemporal, você tem que ter, de fato, muito tempo e muito investimento, né? Horas de trabalho, horas de milhares de empresas atendidas para você chegar e dizer assim, puxa vida, né? Eu sou muito bom em fazer isso e eu só faço isso, né? Razão pela qual eu acabo tendo muito conhecimento e muita profundidade para fazer os projetos. E, além disso, eu acho que algo que é muito bacana, que vale como exemplo, a gente tenta olhar muito além do segmento de atuação que a empresa nos procura, está restrita. Então,
baseado que a sua persona, que o seu cliente é esse aqui, né? Esse cliente consome você nessa vertical, mas que outras verticais ele consome que não são você, que chamam a atenção dele? Então, é ampliar um pouquinho os horizontes para não ficar fazendo mais do mesmo, né? A gente vê o mercado repetindo padrões ao longo do tempo, né? E a gente não veio aqui para repetir o padrão. A gente veio para dizer, dentro desse segmento existem padrões que muitas vezes não foram olhados, né? Porque a pessoa que compra você nesse segmento está comprando tal produto em outro segmento. Por que não trazer esses atributos vencedores do outro segmento para cá? E aí nascem marcas verdadeiras, genuínas, únicas, né? Histórias muito legais de ser contadas. Assim, a gente tem muito orgulho em assinar os projetos dos nossos clientes, porque de fato a gente sabe que com essa metodologia que foi desenvolvida pelo João, a gente consegue construir marcas muito genuínas e muito verdadeiras. É gostoso escutar isso, né, que você fala, quando vocês falam da John Hackman, você, o Caio, a Fernanda, todo mundo que eu já conheci, sim. Vocês falam muito orgulho, né? Muita propriedade também. Acho que o sangue do João tá correndo aí na veia de vocês também. Sem dúvida, porque assim, no final do dia, o nosso negócio é sobre ajudar outras empresas a serem melhores, né? Quando você tem um propósito forte, uma razão de existência que é eu ajudo as empresas a serem mais prósperas, é muito bacana se trabalhar com isso, né? Então, talvez o nosso melhor indicador, né? Existem dezenas de indicadores no negócio, mas seja a grande maioria dos nossos clientes hoje, a grande maioria dos nossos projetos, ou vem de indicação, e entenda a grande maioria, estou falando aqui mais de 70%, ou vem de indicação ou são recompra, né? Então você vê, que bacana, essa empresa está voltando pela 22ª vez fazer um projeto conosco, é porque os outros 21 funcionaram. Né? Então quando você sabe que você está oferecendo uma solução assim, não tem como ser diferente. Né? Eu indico John Hackman. Obrigado, muito obrigado. Mercado, dados e ranking. O que as grandes marcas nos ensinam. Quando olhamos nos rankings das marcas mais valiosas do mundo, o que mais se destaca para você? Muito embora esse ranking nos últimos anos aqui voltou muito mais, né? Acho que tem brasileiro? Não, ele é internacional. É internacional que cobre empresas brasileiras, né? Ah, mas tem brasileiro nesse ranking? Tem brasileiro. Inclusive tem das brasileiras mais valiosas. Estão lá. Na mesma metodologia. Entendi. Mas o que chama atenção primeiro é o quanto as marcas digitais ganharam força nos últimos anos. Então, é absurdo, é óbvio, mas assim, se você olhar 10 anos atrás, se você olhar agora, você tem marcas, né, que não existiam. E aí, se você pegar de 10 anos para trás e botar para 100 anos para trás, eram praticamente as mesmas. Em 10 anos, o quanto esse ranking mudou, né? Então, quando a NVIDIA, há 5 anos atrás, cara, ninguém falava em NVIDIA, né? Hoje era Intel com dominação massiva do mercado, né? Hoje o mercado mudou em 5 anos, a Intel liderou por 40, né? Não é agora, 40 anos de mercado. Então, as mudanças estão muito rápidas, assim, marcas nascem com uma certa velocidade assim, desproporcional e conseguem se estabelecer, e aí, voltando ao que a gente fala antes, não é à toa, elas nascem pensando nisso, elas criam marcas com narrativas que contam histórias verdadeiras, mas acho que o ponto é a velocidade da mudança do ranking, acho que isso é muito importante. A inclusão de novas marcas nos últimos anos, ela é muito maior do que foi no passado. E o segundo é muito raro você bater um olho numa marca do ranking e dizer assim, nunca vi, não conheço, não sei o que faz. E não é pelo tamanho, é pela narrativa. Legal. As marcas não são boas à toa. Elas são boas porque elas são bem pensadas. Então, é muito difícil você olhar para o ranking, Fabrício, e dizer assim, nossa, não tenho nem ideia de que esse cara faça. Não. Pode não ser do seu segmento, pode não ser da sua linha de consumo, pode não ser da sua faixa etária, mas você sabe que é marca. Sabe claramente o que ela faz, né? É muito difícil você bater o olho e dizer, não tenho a ideia de quem é esse cara. E aí vamos voltar no que a gente falou antes. Nossa. Às vezes não é pelo tamanho, é pela boa história que conta. Que bonito isso. E o que essas empresas entenderam sobre brand e qual é a maioria dos empresários, que a maioria dos empresários ainda não percebeu? Vamos pensar dos sorveteiros, se a gente fosse semelhar com os sorveteiros. O que elas perceberam que a gente, vamos botar no meio, ainda não percebeu? Vamos voltar ao ponto que você me fez pergunta, que a marca é o segundo ativo mais importante de uma empresa. Ah, então já está mais Quem olha para a marca como o segundo mais importante ativo de um negócio, que só vem depois das pessoas, sim, quem entendeu esse jogo, quem entendeu a importância disso, quando a gente fala por que isso é importante. Cara, é a segunda coisa mais importante que você tem, o segundo maior ativo de um negócio.
você está tratando essa marca com devido cuidado, ela está comunicando aquilo que deveria, ela conversa com o público certo, ela reflete aquilo que o seu produto é, para ela ser a segunda coisa mais importante no negócio, não dá para não saber essas respostas. Você pode ter certeza absoluta que quem entendeu essas respostas, quem gastou tempo para descobrir, para construir algo que comunique isso de uma forma verdadeira, única, genuína, são as pessoas que já classificaram a marca como segundo item, né? Eventualmente, as que ainda não perceberam são aquelas que estão tentando entender como se posicionam, porque as outras acabaram avançando um pouquinho mais na frente. Entendi. Alguém entendeu mais rápido. Alguém entendeu mais rápido. E falando já de Brasil também, quais aprendizados que podemos tirar do mercado brasileiro e quais marcas se destacam e por quê? Cara, eu acho que assim, as marcas são resilientes ao longo do tempo, né? Então, quando você olha... Achei marcas centenárias, né? São marcas... Vamos pegar um bom exemplo aqui do segmento. Que bom, cara. Sim. Poxa, mudou o mercado, entrou estrangeiro, entrou sorvete em outras categorias, em outros preços, etc. Claro que hoje o market share é muito menor, é claro. Mas assim, continua existindo, continua comunicando, a gente sabe quem eles são, eles sabem o que vende, né? Então, sobretudo, quando a marca é forte e resiliente, ela atravessa o tempo, cara. Assim, então, a gente tem excelentes exemplos em diversos segmentos do Brasil. A gente poderia ficar aqui falando horas, né, sobre em alimentos e bebidas, etc. Mas eu acho que, sobretudo, a gente tem no Brasil exemplos. O Brasil é um país complexo, o Brasil é um país difícil, né? É um país desafiador, vamos dizer assim, né? Construir marca no Brasil não é fácil. Primeiro, pelo tamanho do mercado. Segundo, né, não é só grande como é complexo. Tem gente muita gente em todos os níveis sociais. Os hábitos de consumo de quem mora perto da praia é diferente de quem mora... A gente tem inverno num lugar, verão no outro ao mesmo tempo, né? País de dimensões continentais, mais de 220 milhões de pessoas. Tem gente que vive em cidades absolutamente cosmopolitas e com concentração gigantesca de gente. Tem gente que consome no meio do nada, literalmente, né? Então o Brasil é um país complexo. Quando a gente olha marcas que atravessam tempos, como a gente está falando de 40 anos de história, né? Eu acho que todas as marcas que podem olhar para trás e dizer assim, eu existo há mais de 40 anos, a Maitre, né? Já são marcas que a gente admira e respeita muito, porque é difícil para o empreendedor, né, construir uma marca e construir um negócio bem sucedido no Brasil. São marcas que estão fazendo o dever de casa, né? Exatamente. Estão pensando. Ei. E você acredita que no segmento de alimentos, sorvete, açaí e bebidas ainda há espaço para crescimento para um desenvolvimento de uma marca mais estratégica? Muito. Acho que o segmento de alimentos e bebidas, mundo, né? eu ia dizer, o segmento de alimentos, se tem algo, né, que existe espaço, tem consumo diário, né, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Tem algumas decisões que eu tomo, às vezes, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez na década, né? Alimentos e bebidas é todo dia, cara. Da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, eu tô tomando decisão de compra, né? Então, se tem um lugar que eu acho que tem espaço, de novo, pelo tamanho do mercado, pela variedade do mercado, pela complexidade do mercado e pela frequência de consumo, né? É esse segmento. E não é à toa, nós constituímos, ajudamos marcas muito fortes no segmento de alimentos e bebidas do Brasil. Temos vários assim, projetos reconhecidos, né? Bem-sucedidos, porque é muito pujante, né? O Brasil é o celeiro do mundo, né? Então, se tem um segmento importante no Brasil, é o segmento de alimentos e bebidas, é o segmento agroalimentos e bebidas. Então, sim. Se tem um lugar para prosperar em que marca pode ajudar um negócio a ganhar atração, é Brasil. Meu ponto de vista se eu pudesse escolher no Brasil, seria no segmento de alimentos e bebidas. Eu acho isso. As pessoas já estiveram sentadas nessa cadeira e falaram como você, cara. E outra, não tem que reclamar. Não tem que reclamar. Tem que se estruturar, planejamento estratégico, tudo isso, pensar o que vai fazer e fazer, porque acontece. Porque se ficar aqui, ai meu Deus do céu, ó céus, ó azar, não vira nada. Agora, case e aprendizado do mercado. Sem citar nome, se você não quiser, fica à vontade, claro. Conta pra gente algum case da John Hackman que represente bem essa virada de chave, onde o branding, o design, a embalagem fizeram diferença real no crescimento de um negócio. Legal. Vou contar um case sem citar nomes, muito mais. Se você quiser, não sei, por você. Mas assim,
A gente trabalhou numa linha... As pessoas vão ver no Instagram depois o da latinha. Exato. Eu acho que é bem legal. É isso que eu vou contar, viu? Então, vejam da latinha. Veja o da latinha, boa. A gente trabalhou num segmento, que é um segmento muito concorrido, que é o segmento de energéticos. Né? Como a gente sabe, tem marcas globais, internacionais, com milhões de dólares investidos em marketing, com posicionamento muito bem definido, que dominam esse mercado. Sim. Nós pegamos um produto de uma marca regional, Uhum. que era um produto que praticamente estava esquecido dentro do portfólio da empresa, até porque, cara, a concorrência é muito difícil na gôndola, né? Difícil você bater os cases globais, né? E por isso o produto acabou ficando, não é nem secundário, terciário dentro do portfólio de produtos da empresa, até que alguém chegou e falou, gente, e se a gente mudar a embalagem desse produto, será que não vende? E aí nós fomos convidados a participar desse processo e refizemos todo um projeto, e aí assim, eu acho que gestão estratégica de marca, de branding, né? Que foi muito além da embalagem. Sabor, cor, embalagem, conceito, narrativa. A gente pegou um produto que estava esquecido, deu poder, voz e vez para esse produto, e cá entre nós fez uma embalagem muito fora do padrão. Resultado, em 3 meses a empresa saiu praticamente de 0 em market share. Hoje a empresa ela briga de igual para igual com os grandes internacionais do mercado, disputando na ponta. E assim, a gente fez a empresa sair do último lugar para o 2º, 3º lugar, oscila, porque todo mês muda, né? Sendo a mesma empresa, eu acho que volta uma empresa regional, um produto que não é o principal produto dessa empresa, mas fazendo um trabalho de branding, gestão estratégica de marca muito bem feito. A gente conseguiu, sem mudar muitas premissas, né? Pensando mais na narrativa, posicionar como um produto extremamente competitivo, ganha importância dentro da empresa, ganha importância no seu mercado. Hoje todo mundo conhece, todo mundo consome e incomoda muita gente grande por aí, viu? Dá muita dor de cabeça para gestor de marketing. Ficou bonito, ficou bem Você é suspeito para falar. Cara, mas ficou legal. Não, foi legal. Ficou diferente, né? Muito diferente. Ficou diferente. Muito diferente. A ideia E realidade aumentada. É isso aí. Aproveitando o gancho, né? Qual é a diferença entre construir uma marca do zero, como estratégia desde o início, e tentar arrumar uma marca? Acho que esse é um exemplo também já. Eu acho que construir, assim, eu não diria que existe mais simples ou mais complexo. Todos os processos são complexos, né? Quando você constrói uma marca do zero, muitas vezes você ainda não tem o teste de mercado. É uma empresa que está lançando um novo produto, Sim. É uma nova empresa. Você trabalha muito mais na ideação do que você aspira a ter, do que necessariamente naquilo que você de fato é, né? Então, criar um produto do zero, criar uma marca do zero, é dar forma a um sonho, muitas vezes. Um negócio. Quando você reposiciona uma marca, você traz uma história de aprendizados. O que funcionou, o que não funcionou, né? Por que isso deu certo, por que isso deu errado, e se a gente mudar isso com quem conversa, com quem deixa de conversar, né? Então, os 2 projetos eles são extremamente desafiadores. A diferença é que no projeto que a gente vai criar uma marca, a gente parte de premissas dizendo queremos ir para lá, entendemos que esse é o caminho, entendemos que isso funciona, e quando você vai reposicionar uma marca, muito mais do que premissa, a gente trabalha com fatos e dados, né? Então, da onde isso vem, como é que foi, como é que funcionou. Os 2 projetos têm igual complexidade. Assim, não diria que daria para escolher. Os 2 são bem-vindos, né? E os 2 são possíveis, Sim. Sobretudo. Dá para fazer. Dá para fazer. Vamos melhorar isso aqui. Mudar depois é muito mais difícil e muito mais caro? Ou não? Depende de quando é o depois, tá? Mas, assim, levando ao pé da letra a sua pergunta, a resposta é sim. Sim, né? A resposta é sim, né? Por quê? Porque mudar um conceito é mais trabalhoso do que criar um conceito. Então, às vezes, as pessoas já tiveram uma experiência muito ruim com o produto e elas não estão dispostas a comprar novamente, por mais que você mude a embalagem, Então, às vezes, a maioria das vezes, mudar um conceito pode ser um pouquinho mais desafiador. Tá? Pode ser algo que, assim, vai dar mais trabalho no final do dia, Entendi. vai ser mais desafiador. E vai ser mais caro. Vai ser mais caro. Né? Às vezes, você não deixar chegar lá na frente, né? Depois de testar tudo,
o trabalho, a brincadeira de você manejar um transatlântico, né? Sim. É mais difícil manejar um barco menor, né? Então, às vezes você já está num transatlântico e para botar o transatlântico na rota de novo, A virar de lado. a virada começa aqui para chegar daqui a 10 quilômetros na linha novamente, né? Quando você está, então você gasta tempo, dinheiro, Sim. né? Mas, de novo, não é impossível, é possível. Às vezes essa conta se paga, né? Dependendo do que você faz. O tempo que você leva é totalmente recuperável, mas, de fato, é bastante trabalhoso. A gente sempre vai voltar no nosso, sendo redundante, no nosso início de planejamento estratégico. Se o cara sabe onde ele quer ir, quem que ele quer ser, ele já deu voz para isso, já pensou nisso lá atrás. Exato. Não é necessário mudar, então. Exato. Né? Exato. E agora, falando um pouquinho de embalagem, branding no planejamento estratégico. Para quem está ouvindo e acha que embalagem é um tema isolado, como a embalagem, o design, o brand se conectam diretamente com o planejamento estratégico da empresa. Acabei quase eu de falar aqui antes de começar. Isso. Já está lá. Pensa que o trabalho da nossa conversa, o planejamento tudo estratégico, a gestão estratégica da marca, que é o branding, quando a gente traz para a embalagem, são 5, 10 segundos de atenção que você tem de uma pessoa que está olhando para centenas de produtos e você tem 5 segundos da atenção dela para contar toda a história, o planejamento, os atributos, o que essa empresa faz, por que ela existe, e a embalagem materializa isso. Por isso que não pode ser algo que você não dedica tempo, que você faz com a primeira ideia que você tem, né? Que você não testa, que não é algo que vai fazer as pessoas pararem para olhar, porque a chance que você tem, no meio de centenas, dezenas de opções, de parar e olhar genuinamente para um produto e dizer, caramba, esse aqui é diferente. E aí eu vou dar, sem citar também nome, a gente refez uma embalagem de um produto centenário, um produto super desafiador. Chocolate. Né? Chocolate. E um produto que era muito legal, muito bom, muito conhecido, mas focava no atributo do produto, simplesmente no atributo do produto, que é um baita atributo. Sim. Tá? Mas muito mais do que isso, é uma empresa centenária, é uma empresa que esse chocolate transcendeu gerações, né? Então, teve com um avô, teve com o pai, está com o filho, hoje está com o neto. E a gente usou a embalagem para contar a história desse chocolate, né? Da criação desse chocolate dentro de uma fábrica centenária. E a gente passou a usar a embalagem para contar a história do chocolate ao longo das gerações. Cara, a empresa... eu não estou brincando, você ia no mercado, as caixinhas do chocolate, você olhava para a gôndola, todas cheias. Aquelas 4 caixinhas, que era uma história com 4 partes, invariavelmente estão vazias, cara. Eu vi a foto. Não é à toa. O pessoal quer saber tudo, então leva a história completa. Leva a história completa. Tinha um pedacinho em cada embalagem. As 4 embalagens se complementavam, era como se fosse uma foto, né, dividida em 4 partes. E aí, o posicionamento da gôndola era uma caixa com 4, né, e você olhava e dizia, puxa, mas essa leva para essa leva para essa, termina aqui, vou pegar um de cada. Não é à toa que a empresa vendeu muito mais do que vendia, né? Sim. O resultado é venda. Que o produto estava esgotado em quase todas as O contas. resultado é venda. E você ainda... Eu até esqueci de comentar. A gente está falando sempre a palavra desse... Cada episódio que a gente faz, ou cada temporada, no caso, a gente traz uma palavra. Você já trouxe prosperar. As pessoas sempre prosperam. O trabalho de vocês faz o outro prosperar. Exato. É sobre isso que a gente está falando aqui nessa temporada, terceira temporada, de prosperar. Eu acho que não pode existir algo mais nobre, né? Assim como missão, né? Como vocês são, né? Sim. Como vocês são no final do dia, que é, cara, o meu trabalho no final do dia, ele faz com que o meu cliente possa vender mais, possa crescer mais rápido, possa se transformar, entrar em novos mercados, né? E é isso que a gente quer. A gente quer ter 20 e poucos cases em todos os clientes, né? Então, para que isso aconteça, tem que fazer bem feito, tem que entregar resultado, tem que olhar para design não como custo, mas sim como investimento. Né? A partir do momento que ele entende, botei X, virou 3X, e o X aqui eu vou replicar para toda a minha linha de produtos, porque talvez eu faça 3X em todas, vale a pena. No final do dia você diz, puxa vida. Né? Se a gente pensar na latinha que vocês fizeram, no chocolate que vocês fizeram, é o resultado pro cara. Exatamente. Quanto ele prosperou com a venda depois de mudar a embalagem. Simplesmente mudar. Claro, a gente fala simplesmente, mas não é o... É o ato de fazer. Exatamente. Que papo, hein?
Legal, né? Assunto eu bom. Vou ficar aqui a tarde toda. Neto vai ter que gravar ali 2 horas de Dorecast. Dali, Neto. Dali, Neto. Suzana tá ali só na expectativa. Vamos lá. Vamos então para a última pergunta aqui, depois vamos para o quadro final. Mas eu acho que a gente já respondeu também. Para quem está estruturando um negócio ou quer se posicionar, por onde começar e qual o primeiro passo para não errar na construção de uma marca? Legal, bom retomar. Acho que a gente falou isso de alguma forma. Agora, momentos, sintetizando. Né? Pensa que a sua marca ela é a expressão da sua história, ela é a expressão do seu sonho, ela é a expressão do seu produto, simplificada em poucos segundos de atenção de quem passa. Então, ela é grande demais para não ser bem pensada. Né? Você constrói uma empresa com um aprendizado de anos, você constrói uma empresa com propósito nobre, com uma razão de existir. Tudo isso não pode ser simplificado a algo que eu desenho aqui à mão ou uso aqui. É muito importante para ser secundário, é muito importante para ser terciário. Né? Ela é a expressão do seu negócio, o principal ponto de conexão com os seus públicos. Ela é a tradução de todo o seu sonho, às vezes em uma palavra, uma frase e um símbolo. Né? É muito importante, é muito grande para não ser colocado como prioritário. Então, se a gente puder dar um conselho, seja como você for fazer, dedique tempo, faça bem feito, conte uma história genuína, né? Escolha atributos verdadeiros, tente traduzir o que o seu negócio faz de uma forma diferente, para que você não seja mais uma no meio de tantas e que, eventualmente, um bom produto, um sonho grande, um trabalho próspero, não seja reduzido a algo simplista, né? Que acaba deixando tudo isso menor do que deveria e não maior. A marca existe para potencializar o negócio, não para dividir. Então, se a gente tivesse que reduzir, marca é importante demais para não ser bem cuidada. Acho que é por aí. Tá vendo, né? Estão vendo, né? Então tá, então vamos lá. Vamos para um bate-bola aqui, uma coisa mais rápida. O maior erro que o empresário comete quando pensa em design é? Não olhar para design como investimento. Se pudesse escolher uma única máquina do mundo como inspiração, qual seria? Volvo. Eu ia perguntar por quê, mas vai ficar longo. Não, você bem simplista na resposta. Tem diversas marcas no mercado muito boas, mas assim, todo mundo que conhece Volvo, se perguntar qual é o principal atributo de Volvo? Segurança. Todo mundo responde a mesma palavra. E aí eu vou fazer um adendo aqui que vale a pena. Você sabia que todas as tecnologias que a Volvo desenvolve pelo bem da segurança no mundo, ela não faz proteção de patente, ela disponibiliza para toda a cadeia, tão logo ela lança? É mesmo? Não tem proteção de cadeia. Então, se tem Ferrari, você pode pensar em design, desempenho. Volvo é segurança para todo mundo que conhece a Volvo, cara. Isso é impressionante. Eu vi um dia desse aí, acho que foi no Instagram, falando disso, que trouxe o caso da Jaguar. Que é raro, e aí, aí linkaram com a Volvo. Vê se a Volvo faz isso. Não briga com a marca, não faz com um a negócio história, desse. Não briga. Te mandou todo mundo embora, né? Que pena. Marca forte ou produto bom? Que vem primeiro? Os dois andam juntos. Lado a lado. Os dois andam juntos. É difícil. Acho que um sem o outro é até um pouco inconcebível. Entendi. Qual o sinal de que uma empresa precisa urgente repensar na sua marca? Boa pergunta. Acho que tem vários sinais, mas o principal é quando a marca não traduz mais o que a empresa é ou faz. O propósito já está distante. E para você, o que é uma marca com alma? Uma marca com alma é uma marca que não precisa se auto-explicar. Você olha para a marca, você claramente entende por que essa marca existe, como é que ela se posiciona. Voltando no exemplo da Volvo. Eu ia falar. Volvo é uma marca com alma. Você bate o olho na Volvo, cara, a Volvo quer vender carro, ela quer vender carro, mas ela não quer só vender carro. Ela quer erradicar as mortes, né, em acidentes de trânsito no mundo. E ela pratica isso todos os dias em tudo que ela faz. Né? Então você olha, para mim essa é uma marca com alma, para mim essa é uma marca que eu digo que é uma marca genuína, que é uma marca que espelha o que faz e que não abre. Você chegar para a Volvo e dizer assim, vamos lançar um carro que vai vender 3 vezes o que o nosso carro, o melhor carro vende. Mas a segurança aqui talvez fique em risco. Eu não tenho dúvida que a decisão não vai lançar. Para mim, isso é uma marca com alma. Quando o propósito é maior do que o negócio. Legal. Como a Suzana já escreveu aqui, que aula, hein? Que conteúdo, cara. Obrigado. Sensacional. Obrigado.
Acho que para todo mundo tá vendo aí ficou bem claro a importância do brand, da marca, do planejamento estratégico, tudo que o Fernando falou. Acho que vale conhecer a John Hackman também, né? Acho que é difícil de falar, pode ser difícil de escrever, mas vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai estar, né, Suzana? No nosso YouTube. Spotify vai ter também? Vai ter a descrição. Então, vocês vão lá e procurem John Hackman nas redes sociais. Fernando, obrigado. Poxa, obrigado. Parabéns mesmo. Mais uma vez pelo programa. Obrigado. Parabéns pelos 40 anos. Obrigado. E que venham, né? Mais 40, mais 80. Né? Que venha até uma parceria com a John Hackman da Doremos, quem sabe. Tomara, estamos aqui. Estou torcendo por tal. Quem sabe vai mudar muita coisa para melhor. Acho que é sempre isso, é sobre fazer diferente. Legal. E agradeço a todos vocês que ficaram até aqui com a gente. Esse foi o 4º episódio da 3ª temporada. Não deixe de compartilhar, de curtir, de dar o seu like. Isso contribui para que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá bom? E nos encontramos no próximo episódio.